pessoal preferiu que a gente continuasse por mais alguns minutos a exposição. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica para a parte da tarde, não é? Nós vamos procurar andar um pouquinho mais rápido com os slides, porque tem ainda alguns slides com fotos do Chico, né? Então vamos. Nós temos visto a violência se propagar no mundo, e o Chico também sempre se preocupou muito com a questão da violência. É um dos homens que, sem dúvida, mais tem trabalhado pela paz, pelo entendimento. E sempre que chamado a opinar, a falar alguma coisa sobre a paz, sobre a violência, ele se manifesta com clareza, mostrando a responsabilidade que cada um de nós possuímos no processo da paz. Nós não podemos esperar que a paz parta apenas das autoridades, seja uma iniciativa apenas de quem está no poder. Sabemos que a paz começa dentro de cada um. Dentro de cada um, se propaga no nosso ambiente familiar. Então nós podemos, sem dúvida, dar a nossa contribuição efetiva em favor da paz tão necessária neste mundo conturbado, neste momento de transição. Vejamos o que o Chico disse: esperemos que o amor se propague no mundo com mais força que a violência. Nós nos recordamos aqui de um trecho muito importante de O Livro dos Espíritos, quando os Espíritos, em resposta a Allan Kardec, afirmaram que o mal tem se propagado no mundo porque os bons são tímidos. É a resposta textual dos espíritos superiores a Allan Kardec. Os bons são tímidos. Então nós precisamos de dar o nosso testemunho de fé através das nossas boas obras, através do trabalho que nós possamos desenvolver em benefício do próximo, começando esse trabalho dentro da nossa casa, pacificando, acalmando, compreendendo, não agindo com violência. Esperemos que o amor se propague no mundo com mais força que a violência, e a violência descerá a maneira da treva, a luz que lhe sobrepõe. Então a violência, ela desaparecerá naturalmente quando nós nos sentirmos mais responsáveis pelas crianças, pelos jovens que crescem marginalizados, quando nós nos interessarmos pelos nossos vizinhos, por aqueles que vivem nas favelas, por aqueles que vivem nas ruas, pelos desempregados, pelos que não têm acesso ao banco escolar. Certa vez, não tem muito tempo, certa vez, em uma de nossas reuniões, de sábado à noite, no grupo espírita da prece, as pessoas estavam cumprimentando o Chico. Aquela fila, como sempre, aquela fila imensa, e as pessoas cumprimentando o Chico. De repente, o Chico fez uma pausa no atendimento e falou conosco ali, que estávamos ali à mesa: vocês viram aquele senhor que saiu? Um senhor de paletó que saiu, me cumprimentou e saiu? Tanta gente. Respondemos: não, Chico, não vimos. Pois é, aquele senhor, quando me cumprimentou aqui na fila, ele me abraçou e me disse no ouvido:
Seu Chico Xavier, eu vim aqui esta noite para matar o senhor. Mas depois de tudo que eu vi acontecer aqui, eu não tive coragem, o senhor me perdoe. Então, contou Chico que quando aquele homem o abraçou, ele sentiu o revólver dele, que estava guardado entre o paletó, estava ali enfiado na cintura, entre o paletó e a camisa. Então aquele homem, o que ele observou, porque nós sabemos que existem muitas pessoas psicopatas, e nós sabemos também que o Espiritismo ainda tem muitos inimigos, está lá em um livro dos Espíritos, no item Influência do Espiritismo no Progresso, quando os Espíritos dizem a Allan Kardec que o Espiritismo ainda lutaria muito para se impor, enfrentaria ainda muitos obstáculos, lutaria mais contra os interesses do que propriamente contra as convicções. Realmente não é fácil lutar contra cartéis, porque existem cartéis na política, existem cartéis na religião, então não é fácil, é muito difícil. Mas o exemplo que Chico Xavier tem dado é um exemplo de paz. Por isto, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. E certa vez, nós realizamos com ele uma entrevista. Quando ele foi indicado candidato ao prêmio, fizemos com ele uma entrevista. E ele nos respondeu assim: os amigos espirituais me têm ensinado que a paz é uma das poucas coisas que nós podemos dar aos outros sem ter para nós. Vejamos que colocação brilhante. A paz é uma das poucas coisas que nós podemos doar aos outros ou dar aos outros sem ter para nós. Porque às vezes nós mesmos não estamos em paz. Estamos lutando, estamos aflitos, temos problemas, traumas, frustrações, problemas de infância, problemas de outras vidas, mas nós podemos nos controlar. Temos o dever de nos controlar para auxiliar as outras pessoas. Porque somente doando aos outros aquilo que nós às vezes não possuímos em definitivo, é que nós teremos para nós aquilo que desejamos. Então vejamos bem, esperemos que o amor se propague no mundo com mais força que a violência, com mais força que a violência. Eu me lembro que certa vez o pessoal de São Paulo tinha ido a Uberaba realizar uma distribuição de Natal. Chico sempre fez a festa do Natal, distribuindo em homenagem a Jesus, muitas pessoas, 10, 20 mil pessoas às vezes. Aquelas filas imensas, crianças, pessoal da periferia e os amigos de São Paulo, das cidades vizinhas, da capital, cooperando com essa distribuição. O número de pessoas era muito grande, as coisas chegavam em carretas enormes, mas as pessoas, eram muitas pessoas, às vezes não dava para todo mundo, né? Ou não dava para distribuir mais. Então uma das senhoras, Dona Yolanda, ela estava muito triste, porque muita gente tinha ficado sem ganhar naquele ano. Muita gente tinha ficado sem receber. E ela comentou com Chico: Chico, eu estou pensando, será que vale a pena esse pessoal enfrentar a fila? Porque a distribuição era no sábado, o pessoal começava a dormir na fila na quinta-feira. A distribuição era no sábado, desde quinta-feira o pessoal estava dormindo na fila. Armavam barracas, forravam o chão com jornais e dormiam ao relento. Então ela dizia: Chico, eu estive pensando, será que vale a pena? O que nós distribuímos é tão pouco, esse pessoal todo aí, atravessando a noite, asmando chuva, tanta confusão, tanta incompreensão. Será que vale a pena? É tão pouco. Chico respondeu: não, minha filha, não é pouco, é amor. O amor é sempre muito. Não é pouco. O que nós distribuímos é amor, e o amor é sempre muito.
Interrogado por um jornalista a respeito da possibilidade de uma terceira guerra mundial, já que falamos sobre violência, já que muitos questionam aí as profecias de Nostradamus, não é? O Apocalipse de João, a possibilidade de uma terceira grande guerra, um jornalista perguntou para ele sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Chico assim se expressou: eu não acredito que a gente possa passar muitos anos mais sem uma guerra. Vejamos como ele foi aqui, sincero. Eu não acredito que a gente possa passar muitos anos mais sem uma guerra, porque se existem armamentos, os conflitos estão de lado. Se as nações estão se armando cada vez mais, se fabricam armas de todo calibre, de toda espécie, e se essas armas são resguardadas com extremo cuidado por essas nações, nós não podemos imaginar que a guerra esteja eliminada de nossas cogitações. Agora, creio que o mundo espiritual, com a bênção de Jesus Cristo, está fazendo tudo para adiar essa guerra e para retardar tanto esse conflito, até que o homem possa compreender que isto não lhe serve. Então existe a possibilidade sim de uma guerra, porque os homens estão se armando, nós estamos nos armando. São poucos ainda aqueles que efetivamente se interessam pela paz. Como disse o nosso irmão Divaldo Pereira Franco certa vez, nunca houve tanto amor. De fato, nunca houve tanto amor, nunca houve tanta solidariedade, mas também nunca houve tanta gente em estado de perturbação, nunca houve tanta desigualdade, tanta reivindicação, tantos problemas sociais, a questão da droga. A droga está avançando, está comprometendo gerações. Nós estamos vendo nos Estados Unidos, da América do Norte, as drogas têm comprometido o futuro da nação norte-americana. E aqui no Brasil, nós temos observado o que acontece na FEBEM, estes jovens todos. Então, para onde nós estamos caminhando? Nós todos temos que nos sentir responsáveis e começarmos a fazer a nossa parte. Nós não podemos ficar esperando grandes coisas dos outros. Nós devemos fazer aquele diminuto esforço, aquilo que esteja a nosso alcance. Quem já leu, por exemplo, Nosso Lar, vê lá o mundo espiritual se esforçando para que a Segunda Grande Guerra não acontecesse. E como os espíritos ficam penalizados quando a guerra é declarada, aquela movimentação toda no mundo espiritual, aquela rádio Moradia que transmitia, alertando os espíritos sobre o que estava acontecendo na terra, os espíritos preocupados com os seus familiares na terra. Então, nós precisamos de pensar nisto tudo, recordando, isto aqui é extraordinário, é uma lição extraordinária, uma lição que Chico nos deu no Abacateiro, em uma das reuniões, quando a lição era paciência, a lição do Evangelho, a lição campeã, nos cultos, sábado à tarde no Abacateiro, a lição da paciência, sempre, quase toda semana, paciência, motivos de resignação, do capítulo 5º, não é? E a paciência, Chico disse, recordando o item da paciência, ele se refere a um tópico que nunca me havia ocorrido antes. Quer dizer, Emmanuel, que estava falando pelo Chico neste momento, ele se refere a um tópico que nunca me havia ocorrido antes. Paciência que nasce do verdadeiro amor pregado por Jesus. Paciência com a felicidade dos outros. Que coisa, né? Paciência com a felicidade dos outros. Felicidade de um adversário de nossas ideias. Então, tudo isto nós aprendíamos ali.
paciência com a felicidade dos outros, e às vezes não temos, né? A felicidade dos outros nos incomoda. A felicidade dos nossos familiares, a felicidade dos nossos vizinhos, a felicidade de um adversário das nossas ideias nos incomoda, como fala Albino Teixeira em uma mensagem através de Chico Xavier. Nós sofremos mais, não é por causa daquilo que não temos, nós sofremos mais por causa daquilo que os outros têm e nós não temos. O que os outros têm e não temos nos faz sofrer. Nós não sofremos por causa do que não temos. Vejamos o tamanho da nossa imperfeição, o quanto nós precisamos ainda trabalhar a nós mesmos, trabalhar com o Evangelho, trabalhar com paciência, trabalhar no dia a dia. Certa vez, falando também no Abacateiro, Chico fez uma pregação extraordinária. Ele disse assim: olha, quando nós entramos para o Espiritismo, quando a gente conhece o Espiritismo, a gente se deslumbra. Uma luz maravilhosa, as noções filosóficas maravilhosas, reencarnação, vida depois da morte, mediunidade, nós nos maravilhamos, mas depois de algum tempo, a luz maravilhosa da doutrina, esta luz que nós encontramos no Espiritismo, depois de algum tempo, esta luz começa a nos clarear por dentro. Quando esta luz começa a nos clarear por dentro, nós passamos a nos enxergar melhor. E então, nós nos descobrimos à maneira de uma casa abandonada há séculos. Nós começamos a nos ver. E aí vem o desânimo. Porque quando descobrimos o Espiritismo é uma maravilha. Descobrimos um mundo novo. Ninguém morre. O Espírito é imortal. O Espírito caminha rumo à perfeição. É aquele deslumbramento, aquele entusiasmo, aquela alegria. Mas com o passar do tempo, aquela luz vai nos mostrando como estamos por dentro. Aí então começamos a dizer: ser espírita é difícil, estou tentando ser espírita, não posso dizer que sou, porque nós nos descobrimos à maneira de uma casa abandonada há séculos, em ruínas, cheia de picumã, de mofo, de umidade, teia de aranha, cupim. Então vem a tristeza. Então o Chico nos falava: não é momento de desanimar. Aí então é que nós temos que acariciar esta luz que nos mostrou por dentro como somos e como nós nos ignorávamos há séculos. O Espiritismo nos conduz com segurança a um processo de autoconhecimento. Vejamos bem, para se autoconhecerem, muitos filósofos, muitos pensadores orientais, eles se retiravam, se isolavam, iam para os montes, para as cavernas. Nós somos chamados no Espiritismo a tarefa do autoconhecimento na luta do dia a dia, na luta de cada dia, não nos isolando, em contato com as pessoas. Em contato com as pessoas nós nos conhecemos melhor. E não podemos desanimar de nós mesmos, não podemos perder a autoestima, o respeito que temos por nós. Precisamos entender que somos espíritos imperfeitos, mas a caminho da perfeição. Espíritos imperfeitos a caminho da perfeição. E o Espiritismo está nos norteando neste sentido. O Espiritismo nos norteia nesse sentido. Então, ter paciência
com a felicidade dos outros. Isto é muito importante. Às vezes nós não aceitamos a vida de um filho, mas ele está feliz. Nós não aceitamos as decisões de uma filha, mas são dela. Nós não podemos violentar ninguém. Nós não podemos obrigar que as pessoas sejam como queremos que sejam, porque seria muito fácil. Nem nós somos como queremos ser. Nem nós somos. Todos nós gostaríamos de ser melhores. Quem é que não gostaria de ser melhor do que é? Nós não conseguimos. Se nós não conseguimos isto conosco, nós precisamos de ter paciência com os outros e entender que somos espíritos doentes, porque a imperfeição é uma enfermidade. A imperfeição é uma doença da alma. Somos espíritos doentes. Nós somos todos capazes de grandes coisas, mas todos também somos capazes de coisas menores. Se levados ao limiar da resistência, podemos praticar um crime, podemos agredir alguém, podemos nos tornar violentos. Então precisamos de ter este entendimento. Trocávamos impressões sobre as atividades assistenciais de uma casa espírita, quando Chico considerou. Isso aqui é interessante, porque tem muita gente que fala que o Espiritismo não faz assistência, que o Espiritismo faz assistencialismo. É uma maneira pejorativa, não é? De se referir ao trabalho assistencial espírita. Nós não fazemos assistencialismo. Há poucos dias li até uma crítica de um companheiro a respeito do trabalho da sopa numa casa espírita. Porque as pessoas criticam, mas não fazem melhor. Para criticarmos alguma coisa, nós precisamos de fazer melhor do que o que estamos criticando, do que aquilo que estamos criticando. Certa vez alguém chegou para o Chico, porque o Chico lá no Abacateiro sempre distribuía assim uma notinha de um cruzeiro, na época do cruzeiro, aquela notinha verde, não sei se verde ou azul, de um cruzeiro. Um cruzeiro não valia nada, como se fosse hoje, talvez menos que R$1 até. Ele dava uma notinha de um cruzeiro para cada pessoa. Aí um amigo espírita intrigado perguntou ao Chico: Chico, mas um cruzeiro, Chico? Por que você dá um cruzeiro? Por que você dá um cruzeiro? Um cruzeiro não vale nada. Aí o Chico respondeu: meu filho, um cruzeiro é uma alegria. E uma alegria pode, às vezes, impedir que a pessoa cometa um desatino. Nós não conseguimos aqui resolver o problema social da comunidade. Nós estamos dando às pessoas, o nosso objetivo é de dar às pessoas paciência, para que elas esperem um pouco mais, para que elas não se entreguem ao desespero e à revolta, para que caminhem alguns passos adiante com a cruz. Quanto é importante isto, né? A pessoa caminhar mais alguns passos com a cruz. Às vezes, naqueles mais alguns passos, ela vai encontrar a solução do problema dela. A solução do problema dela. Então o Chico diz assim: Emmanuel sempre nos diz que quem puder fazer mais deve fazer, mas que não raro um simples prato de sopa a quem tem fome vale por uma instituição inteira, porquanto um prato de sopa pode fazer pela pessoa que o receba o que um livro não faz, uma palestra não faz, e do ponto de vista material, uma casa espírita também não faz. Quem está precisando de um prato de sopa, está precisando de um prato de sopa mesmo, não é de um livro, não. Alguns anos atrás, numa das visitas que realizávamos com o Chico às vésperas do Natal, porque o Chico comemorava o Natal da seguinte forma:
quando ele tinha saúde, não é? Disposição física, nós saíamos da casa dele por volta das 8 horas da noite, do dia 24 de dezembro, e começávamos a visitar a periferia da cidade onde Jesus nasceu, não é? Porque Jesus nasceu na periferia, Jesus nasceu na favela. Então nós saíamos 8 horas da noite, a peregrinação acabava por volta das 3, 4 horas da manhã do dia 25, Jesus já tinha nascido. Nós comemorávamos o nascimento de Jesus na rua, com o Chico, visitando os casebres. Então, o Chico certa vez disse, olha, esta visita à periferia é uma visita muito importante, porque é a oportunidade de nós levarmos à pessoa um pouco do nosso amor, da nossa fraternidade e, sobretudo, da nossa lembrança, para que as pessoas percebam que elas não estão esquecidas. E onde o Chico chegava era uma festa. Onde ele chegava era uma festa, distribuição. E ele tinha o capricho, vejamos bem, ele tinha o capricho de levar um presentinho, ele conhecia as pessoas que estavam na casa. Nós chegamos numa casa, tinha um rapaz já dos seus 30 anos ou mais. Este rapaz vivia em cima de uma cama. Ele não falava, ele não mostrava ser lúcido, uma casa simples. Aquele rapaz, a figura dele era impressionante. Ele vivia esmurrando a própria cabeça. Ele tinha calos nos pulsos de esmurrar a cabeça. Calos nos pulsos e na fronte de esmurrar. Aí um dia alguém perguntou, o Chico, a respeito da situação daquele rapaz. Ele disse assim, olha, Manuel me explicou que ele foi muito inteligente no passado. Ele foi um militar estrategista. Ele planejava armadilhas. Ele traçava planos de guerra. Então hoje ele vive se recriminando porque ele caiu pela inteligência. Então ele vive esmurrando o cérebro como se fosse um processo de autorrecriminação, porque ele caiu pela inteligência. E aquele rapaz, ele fazia xixi na cama, sujava a cama, e a família ali com paciência, aquela coisa toda. Um dos companheiros nossos, um dos que integravam a caravana, se aproximou do Chico e falou assim, Chico, você não acha que nós precisávamos fazer então uma reunião de desobsessão com ele? Esse rapaz, pelo que o senhor está dizendo, ele é obsidiado, ele está padecendo um processo obsessivo. Será que ele não está precisando de uns passes, de uma reunião de desobsessão? Chico olhou para ele e falou assim, meu filho, por enquanto, o que eu sei que ele está precisando é de alguns lençóis. Vejamos bem, porque para nós, os outros todos estão sempre obsidiados, né? Os outros precisam de passe, os outros precisam de uma sessão de desobsessão. Chico falou assim, olha, ele já está no processo de cura, que é a situação em que ele se encontra. A situação em que ele se encontra é o processo de cura. Agora, ele disse assim, ele faz xixi na cama, ele suja muito a cama, a família é pobre. Eu acho que ele está precisando mais de uns lençóis do que de alguns passes. Que coisa, né? Que visão, né? Nós às vezes vamos visitar, não, precisa de um passe, precisa disso, tudo, realmente precisa. Mas quem está precisando de pão, está precisando de pão. Como disse Chico certa vez num programa de televisão em Uberaba, ele foi entrevistado, participou com médicos, o bispo da cidade. Então o Chico foi entrevistado e um médico perguntou para ele assim, Chico, vocês não acham que esse trabalho que os espíritas fazem de dar pão e de distribuir sopa para os outros, você não acha, Chico, que em vez de dar o peixe, a gente tem que ensinar a pescar?
Ele falou assim, o Chico respondeu assim: eu gostaria de lembrar o senhor que antes do Sermão da Montanha, Jesus repartiu os pães e os peixes com os famintos. Primeiro ele matou a fome do povo, depois ele pregou. O médico não disse mais nada, mais nada. Esta resposta dele me lembra também uma resposta de Madre Teresa de Calcutá, quando esteve no Brasil, a um repórter da Veja. O repórter perguntou para ela assim: a senhora não acha, a mesma pergunta, né, que o povo sempre fala, é um sofisma preferido, não deve dar a vara, em vez de dar o peixe, não deve ensinar a pescar? Madre Teresa respondeu ao repórter assim: meu filho, como é que a gente vai ensinar a pescar quem não tem força nem para segurar a vara? Aí o repórter insistiu com ela: a senhora não acha que esse trabalho da senhora é uma gota no oceano? Ela respondeu: acho, mas sem essa gota o oceano seria menor. Então a gente mexer com quem tem condições espirituais é prejuízo. A gente tem que ficar quieto, não é verdade? Conversávamos sobre a responsabilidade do espírita perante a doutrina. Chico, autografando a ponta da mesa e atendendo as pessoas que o buscavam, parecia alheio aos nossos comentários, quando, para nossa surpresa, aparteou. Chico tinha muito disso. Ele estava atendendo uma vez as pessoas na fila, e nós ali, imaturos, invigilantes, crianças, não é? Como borboletas voejando ao redor da luz, não é? Nós ali conversando sobre Umbanda, e começamos a criticar, falar sobre Umbanda, que Umbanda não era espiritismo. Hoje a nossa concepção é de muito respeito e de tudo, com todas as religiões, com todas as crenças, mas à época éramos imaturos, estávamos ali um grupo de jovens, e começamos a falar sobre Umbanda, e falar mal, e criticar. Aí o Chico entrou na conversa, e inexplicavelmente começou a falar bem da Umbanda. Não, mas não é assim. Muitos dos nossos irmãos umbandistas fazem muita caridade. Os espíritos pretos velhos dão muitos bons conselhos, muitas boas orientações. E nós ficamos sem entender, porque nós achamos que a nossa conversa estava agradando o Chico, né? Falando mal da Umbanda, né? A nossa conversa estivesse agradando ele. E um homem em pé, em frente ao Chico, esperando para cumprimentar o Chico. E o Chico ali defendendo a Umbanda. Depois que o Chico terminou, ele virou para o homem e falou assim: e o senhor, meu irmão, a que tenda que o senhor pertence? O homem era umbandista. Nós que não enxergávamos nada, né? Ele e o senhor, meu irmão, a que tenda que o senhor pertence? Porque o homem estava ouvindo tudo, as nossas críticas, e ele estava ali com muita humildade. Então o Chico disse: o espírita não é melhor do que ninguém, mas ele tem a obrigação de ser melhor do que é. Vejamos bem, o espírita não é melhor do que ninguém, mas ele tem a obrigação de ser melhor do que é. Isso aqui é extraordinário. Olha que frase. Nesta época de tantos falsos cristos e falsos profetas e falsos médiuns também, não é? E falsos médiuns também aparecendo e prometendo redenção e prometendo cura, explorando as pessoas, abusando da boa fé alheia. São médiuns, mas não são espíritas, porque nós precisamos de entender isto. Existe o espírita que é médium, mas existe muito médium que não é espírita. Nós não podemos misturar as coisas.
Existem muitos médiuns por aí que não são espíritas. Então o Chico disse: não creia em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmos. Que coisa extraordinária, né? Não creia em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmos. Quantos falsos profetas, né? Não vamos aqui citar nomes, têm induzido pessoas a suicídio coletivo, não é? Têm abusado das pessoas no mundo todo. No mundo todo tem sido assim. Falsos cristos. Nós não podemos correr atrás de novidades. Tem muita gente que quer inovar no espiritismo. Atualmente tem surgido muitos inovadores na doutrina espírita. As inovações têm que ser recebidas sempre com cautela. Nós precisamos de estar preocupados com a nossa renovação. Com a nossa renovação, não com inovações. Existem práticas estranhas ao espiritismo. E muitas dessas práticas estranhas, elas têm sido trazidas para dentro da casa espírita. Eu vou contar uma coisa a vocês. Eu já vi muita cura lá no Chico Xavier. Muita cura. Cura através do passe. Cura só da pessoa frequentar a reunião. Só de participar da reunião. Não foi preciso operar, não foi preciso cortar, não foi preciso falar que a cura estava sendo feita. Eu já vi muita cura. Certa vez um homem, um senhor de Pedro Leopoldo, um senhor alto, apareceu lá na reunião. Ele estava nas minhas costas e ele atravessou o braço assim em cima da minha cabeça para cumprimentar o Chico, aquele homem com o braço comprido, a mão grande, para cumprimentar o Chico. Cumprimentou o Chico e disse assim: "Senhor Chico, o senhor está conhecendo? O senhor está me reconhecendo?" O Chico olhou para ele: "Não, meu filho, eu estou assim querendo reconhecer. Olha, senhor Chico, eu sou lá de Pedro Leopoldo, eu sou fulano de tal. Eu era maquinista. O senhor não se lembra? Eu era maquinista. A minha mulher estava desenganada pelos médicos. A minha mulher estava desenganada, ela não podia ficar grávida, estava doente. Nós éramos loucos para ter filhos. Ela estava doente. Eu fui atrás do senhor. O senhor foi lá com o pessoal do senhor e transmitiu um passe na minha mulher. O senhor lembra disto?" O Chico: "Meu filho, eu estou assim querendo lembrar, porque tanta gente." "Pois é, seu Chico, eu quero dizer para o senhor que depois daquele passe que o senhor deu na minha mulher, a minha mulher sarou, nós tivemos 10 filhos. Eu sou avô de muitos netos, seu Chico. Já sou avô de muitos netos." Então vejamos, a gente às vezes, com esse negócio de cura, esquece do passe, esquece da água fluida. Coloca o passe em segundo lugar. O passe é em primeiro lugar. A água magnetizada ou fluidificada, seja lá, não é? O nome que se dê, porque também é tanto nome que o povo inventa, não é? Para nós é passe, e é água, lá a gente fala água fluida, não é? Em Minas. Mas água fluidificada, e isto consegue prodígios, não é? Aqui apenas um trecho de um comentário também no Abacateiro. Ele disse assim, ele estava doente, o Chico estava doente, quando ele começou com o problema dos olhos, ele correu os médicos em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, existiam muitos bons médicos oftalmologistas. Então ele era um centro adiantado em oftalmologia, um centro médico avançado. E os médicos disseram a ele que o caso dele não tinha recurso. Então o Chico fez uma queixa ao doutor Bezerra. O doutor Bezerra apareceu e foi num dia que ele estava, porque o olho dele sangrava, doía e sangrava, escorria sangue, tinha hemorragias. Ele tinha que tomar injeção dentro do olho. Vejam, dentro do olho, para poder controlar o problema
problema que ele tinha, porque na época o tratamento era muito primitivo, né? O tratamento era arcaico, não é como hoje. Hoje está tudo mais avançado. Então o Chico falou para o doutor Bezerra: doutor Bezerra, o que o senhor está achando aqui do meu olho? Está doendo muito, essa coisa toda. Aí o doutor Bezerra falou com ele assim: não, você pode continuar trabalhando, porque você tem um outro olho, o outro olho está bom. E aquilo passou. Veio Emanuel e o Chico de novo com a mesma reclamação. A questão do olho doendo, o olho sangrando. Aí Emanuel falou alguma coisa para ele, que o Chico falou assim: quer dizer que o senhor está me tirando a esperança? E Chico falou para Emanuel: o senhor está me tirando a esperança? Eu não vou ficar bom, não vou melhorar? Não, retrucou, eu não disse que você não possa se tratar. Um passe, uma oração, uma frase amiga ajudam muito. As árvores nos dão sem pedir recompensa, e elas são tão apedrejadas. Precisamos de aprender a viver com alegria, em paz com as nossas dores, mas curando as nossas dores. Eu estou aqui nesta tarde para ser consolado, para buscar um remédio. A palavra deve sempre ser dita para ajudar, e nunca para deprimir a quem quer que seja. A vida é bela, porque a vida vem de Deus. Ninguém deve se entregar ao desespero. Se os homens explodirem este mundo, Deus nos vai dar outro mundo. Então foi o comentário que o Chico fez naquela tarde. Ele falou a respeito do olho. O Emanuel falou para ele: não, você pode se tratar. Eu não estou dizendo a você que você não possa se tratar. Agora, não sei se você vai melhorar. Como certa vez também, o Chico falou com ele, ele estava com medo de morrer. Chico estava com medo de desencarnar, porque estava muito doente. E Emanuel apareceu para ele, e ele falou para Emanuel: o senhor, se eu desencarnar, o senhor me espera? Emanuel falou assim: não, eu tenho mais o que fazer, eu não posso te esperar. Mas então o que eu vou fazer se o senhor não me esperar? Eu falei: você vai para o centro. Se você desencarnar e não me encontrar, você vai para o centro. Lá tem muitos espíritos de plantão, eles vão receber você. O Evangelho nos diz que seremos consolados em nossas aflições, e não que nos livraremos delas. Este é um comentário que o Chico sempre gosta de fazer, não é? Quando Jesus fala, lá naquele capítulo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Então Jesus fala: olha gente, o Evangelho promete alívio, não promete cura. Jesus promete alívio, não promete cura. O Evangelho nos diz que seremos consolados em nossas aflições. Muita gente chega no Espiritismo e fala assim: eu não melhorei, o Espiritismo não me curou, não resolveu o meu problema. O Espiritismo não vai resolver o problema de ninguém. Se nós estamos na doutrina esperando que a doutrina solucione os nossos problemas, nós estamos redondamente enganados, porque nem a desencarnação vai resolver o problema de ninguém. Nós vamos levar para o outro lado os problemas que ainda não conseguimos solucionar. O Espiritismo nos dá forças para que nós possamos caminhar, para que nós aprendamos a conviver com os nossos problemas, até que esses mesmos problemas sejam solucionados por nós. Somos filhos de Deus com muita esperança. Estamos precisando de quem nos dê um pouco de amor. Se existe muita violência no mundo, o amor é uma fonte inesgotável. A terra não é um purgatório apenas. Tudo vai melhorar. Amor atrai mais amor. Nós precisamos de consolo. Deus está acima do médico. Certa vez perguntei ao doutor Bezerra: o senhor acha que eu vou sarar dos olhos? Ele me respondeu: não, você não vai sarar completamente. O doutor Bezerra falou: não, você não vai sarar completamente. Então argumentei: o senhor está me tirando a esperança?
Dr. Bezerra falou, não, eu não falei com você que você não possa se tratar. Você pode se tratar. Agora, se você vai se curar, é outra coisa. Ah, terminou. Nós trouxemos agora alguns instantâneos, né? Bem, já temos meio-dia, está quase na hora do almoço, todo mundo está com fome. É só para a gente ver um pouquinho o Chico, né? Aqui, gente, olha que moço bonito. Ele estava com 17 anos de idade. Gravatinha borboleta, hoje está com 90, né? A gente vê aquele homem já cansado, velhinho, de saúde debilitada, né? Vamos ficar todos desse jeito, viu, gente? Estamos a caminho, né? Aqui o Chico com 17 anos de idade. Olha aqui o Chico Xavier, no quintal da casa dele, com as crianças. Ele dava aula de evangelização para as crianças. Era professor de evangelho para as crianças. Olha as crianças na casa dele. Tem uma história interessante sobre isto. O Chico dava aula de catecismo na igreja, quando ele era católico. Ele dava aula de catecismo e depois servia um lanche para as crianças. Quando ele se tornou espírita, as crianças gostavam tanto dele, que saíram com ele. Saíram da igreja, saíram do catecismo com ele. E ele começou a evangelizar as crianças no fundo do quintal. Mas só que na igreja tinha lanche. Na casa dele não tinha. Ele era pobre. Eles custavam arranjar alguma coisa para dar para as crianças, não é? E diz ele que um dia ele estava chorando muito, ele estava muito triste, porque não tinha nada para dar para as crianças naquele dia. E eram crianças pobres, que tinham fome. E diz ele que fez uma prece e começou, ele dava aula de evangelização debaixo de uma árvore, debaixo de uma mangueira muito alta. Então ele fez uma prece, vejamos bem, começou uma ventania só na mangueira, não ventava mais em parte alguma, só ventava na mangueira e a mangueira fazia assim, ó. Os galhos da mangueira faziam assim. Ele achou estranho aquele fenômeno, passou, alguns minutos se passaram, apareceu uma senhora com um bolo, para que ele servisse as crianças. Então o Chico perguntou assim, uai, como todo mineiro, né? Uai, como é que a senhora soube que estávamos aqui? Falou assim, Chico, eu estava lá em casa. Eu estava lá em casa, na cozinha, arrumando a cozinha, quando eu olhei pela janela e vi essa mangueira balançando, o vento balançando essa mangueira. Eu me lembrei que você estava com as crianças aqui debaixo e pensei assim, gente, eu acabei de fazer um bolo, o Chico está com esses meninos lá dando aula, eu vou levar esse bolo para eles. Então aqui, ó, ele dando aula lá no fundo do quintal. Só alguns instantâneos. Aí Chico, jovenzinho, ainda não estava careca, né? Estava ficando, né? Mas ainda não estava careca, com duas amigas lá em Pedro Leopoldo. O Chico visitando o Zé Arigó, em Congonhas do Campo, quando ele foi preso, vocês se lembram? Foi levar a solidariedade dele ao José Arigó, em Congonhas do Campo. O Zé Arigó queria operar o olho do Chico. Ele agradeceu e nunca quis. Aqui umas fotos de materialização de espírito, porque o Chico era médium de efeitos físicos também, gente. O Chico é médium de psicografia, de incorporação, vidente, audiente, efeitos físicos, médium de cura. Todo mundo só fala que é psicografia. O Chico foi um dos maiores médiuns de efeitos físicos da história. Os espíritos se materializavam por ele com uma beleza extraordinária. Uma beleza extraordinária. O Divaldo conta que certa vez ele teve um problema na garganta. Ele estava um problema sério na garganta, estava com dificuldade para continuar fazendo as suas palestras. Ele participou com o Chico de uma sessão de efeitos físicos em Uberaba, na casa do Chico. Sheila materializou-se, aproximou-se do Divaldo, com um colar radioativo
Aquele colar emanava energia. A Sheila colocou o colar no pescoço do Divaldo. O colar desapareceu dentro do corpo dele e nunca mais ele teve nada na garganta. Aqui é a materialização de um espírito. Isto aqui não é foto, porque na época nem máquina fotográfica direito existia. Isso aqui é desenho do Jô. Eu não sei se vocês se lembram do Joaquim Alves, grande espírita no estado de São Paulo, morava em São Paulo, trabalhava junto à FESP, a Federação. O Jô fez muitas capas de livro do Chico, ele era um artista, e ele participava das reuniões de efeitos físicos. Então ele ia vendo os espíritos e ia desenhando, porque ele era um artista. Passa, por favor. Aí é o espírito da Meimei, materializava com uma luz na mão, uma veste diáfana, e outra coisa, levitando. Um outro espírito não está dando para ver direito. Uma outra entidade, Dona Ambrosina. Finalmente Emanuel. Emanuel materializava. Não sei se está dando para vocês ver. Ele materializava com as estrelas do. Ele se materializava com as estrelas do Cruzeiro do Sul no peito. E vestido como romano. As estrelas do Cruzeiro do Sul materializadas no peito e um achote na mão. Olha lá. E o Chico dormindo na cabine. Era tanta luz que todo mundo viu que o Chico estava dormindo. Eram materializações luminosas. Aquilo é no abacateiro. Olha aqui o Chico, o seu Ícaro que desencarnou, a Márcia, a minha esposa, estava novinha aí, não é? E eu não estou porque eu estava com a máquina. Eu que estava fotografando. O Chico lá em casa, na minha casa. Esse aqui é o Tiago, meu filho, lá em cima da cadeira. Hoje já está um marmanjo, né? Com 22 anos. E a Marcela estava fazendo 1 aninho. E a Márcia. Eu com o Chico, olha como é que eu estou bonito. Na casa dele, bons tempos aquele. Inesquecíveis tempos, né? Olha o Chico com Deolinda Amorim. A única vez que o professor Deolindo Amorim foi em Uberaba. E eu tive o privilégio, eu levei o Deolindo Amorim em Uberaba. Olha, sem demérito para ninguém, o melhor orador espírita que eu já ouvi falar. Professor Deolindo Amorim, ele dava uma aula, uma coisa extraordinária. Aquela senhora é a dona Delta, esposa dele. Pode passar. Olha o Chico no abacateiro, com o evangelho na mão. O seu Ícaro do lado, uma reunião simples. Olha a expressão dele com o evangelho aberto de encontro ao peito. O Chico psicografando. Aí ele estava psicografando, ao que me parece, em Goiânia, numa colônia Santa Marta, uma colônia de rancenianos que ele visitava todo ano em Goiânia. Olha o Chico também no Grupo Espírita da Prece, os livros, autografando os livros. Ali estou eu, está a Márcia, um companheiro de Porto Alegre, o Orlando, que já desencarnou, o Orlando do Ideal, a Mirna, que já desencarnou. O Chico está enterrando todo mundo. Aí uma foto que eu bati dele na casa dele, eu não sei se dá para vocês verem, mas eu acho que dá para vocês verem. Olha o estado da roupa dele. Suja, não tá? Você sabe que dia era esse? Olha as flores. Era o dia que ele estava completando 60 anos de mediunidade. Isto foi em 87. Nós estávamos lá nesta noite com ele. A sala estava repleta de roupas, mas ele estava com o terninho dele surrado, repleta de rosas, né? Aí o Chico fazendo uma palestra lindíssima lá no Uberaba Tênis Clube,
quando nós lançamos o nosso primeiro livro, Divaldo Franco em Uberaba. Neste dia, o Chico chorou, fez todo mundo chorar e todo mundo levantou. Eu vou encerrar com essa história. O Chico fez uma palestra lindíssima, está num dos livros nossos. E no final da palestra, ele falando das deficiências dele, dos problemas dele, das dificuldades dele, e que na época ele recebeu uma comissão de espíritas, uma comissão de espíritas do estado de Minas. Os companheiros espíritas foram até ele, na comunhão espírita cristã, fazer a ele um alerta, porque foi naquela época em que o Chico estava viajando muito, recebendo títulos de cidadania. Ele recebeu títulos de cidadão no Brasil inteiro e muitos outros títulos que lhe foram outorgados, ele não pôde receber, ele não teve tempo, ele não teve saúde. Ele recebeu mais de 100 títulos de cidadania, mais de 100. Mas foi naquela época em que ele estava viajando muito. Então, os companheiros espíritas chegaram na comunhão espírita cristã, de terno, gravata, no final da reunião. Chico, nós viemos aqui conversar com você. Chico, você está ficando muito vaidoso. Toma cuidado, Chico. Você vai cair. Você está sendo muito homenageado, muita badalação. Você está aceitando muitas homenagens, Chico. Não pode ser assim, Chico. Cadê a sua humildade, Chico? Você vai cair, Chico. Não, meus amigos, eu agradeço muito a vocês, mas não se preocupem, eu não vou cair. Tá vendo, Chico? Só de você falar que não vai cair, já mostra que você está caindo. Está vendo? O seu orgulho, Chico, o seu orgulho de médium aparecendo. Não, meus irmãos, eu não vou cair, não. Está vendo? Você está falando, você vai cair. Não, meus irmãos, eu não vou cair, porque eu nunca me levantei. Neste momento, o clube tinha 2.000 pessoas. Todo mundo se colocou de pé e aplaudiu durante quase 10 minutos Chico Xavier. E ele mostrou que de fato não caiu, porque nunca se colocou de pé. Diríamos nós, né? Sempre levitou sobre tudo isto.